O Arthur Erlon falou aí da opinião dele sobre o time titular do CSA, né? Pelo que a gente pôde ter visto aí do time nesses dois amistosos, contra o Santa Cruz e contra o Asa. Ele diz: meu time seria George, Cedric e Roberto, os laterais, né? George, meu goleiro, Cedric e Roberto, os laterais. Wanderson e Biazos, Nicola, Buga e Brian, Gustavinho, Cachoeira e o Thiago Marques, ele fala aqui, né? E aí alguns pontos sobre o time do CSA e minha opinião também. Eu concordo com o George assumindo a titularidade. A gente precisa ver também, né? Testar, aproveitar agora que estamos apenas na pré-temporada e testar o goleiro que chegou com entre aspas, a cancha de titular, né? Que veio de um time da Série B e tal. Então, ele acho que chega aí também para brigar pela titularidade. Então, se ele chega nessa condição, que ele tenha pelo menos o espaço para mostrar isso antes de iniciar realmente a temporada. Mas o goleiro Gabriel Félix, eu não tive inseguranças em relação a ele. Então, se o Gabriel Félix começar a temporada aí como titular, acho que a gente chega aí com um goleiro que vai, no mínimo, transmitir segurança. Espero. Né? Claro que tudo que a gente fala aqui pode acontecer o contrário, né? Mas pelo que eu vi do Gabriel Félix, ele não transmitiu insegurança, né? O Cedric, no lugar do Rafinha, também acho que ele precisa testar. O Cedric, eu sempre falei, pô, eu não traria o Cedric. Eu traria um cara pra ser titular, né, absoluto no lugar do Rafinha. E o Rafinha sendo ali o reserva imediato. Que o Rafinha é aquele cara que ele cumpre o que pode, né? O que precisa. Ele cumpre ali. Ele é o razoável. Ele é o cara que é pro gasto ali. Né? Eu até acho que ele dá pro gasto, seria até desrespeitoso com o cara, mas pior é dizer que ele é ruim e não presta, né? Mas enfim, pronto, ele é o cara que ele é o razoável ali da função da lateral. Ele cumpre, ele tá lá, mas não é um cara que traz diferencial técnico na lateral direita. O Cedric, quando ele chegou, eu disse, pô, velho, ele não tá tão bem assim há um tempo, né, velho? Mas a gente teve ele jogando aí em Série B, né? Mas também faz um tempinho já isso aí. Então, espero que ele chegue aí agora para um time que tá ali nível Série C, talvez ele possa ser diferente, mas ele precisa ser testado, no mínimo, tá? Roberto, lateral esquerdo, continua sendo o lateral esquerdo. Não sei, ele não tá tão bem aí nesses jogos de pré-temporada, mas ele vai naturalmente ser o lateral esquerdo titular, né? Espero que ele volte a ser o Roberto da temporada passada. Wanderson e Biazos, manteria o Biazos como titular e trocaria o Islam. O Islam para mim não trouxe segurança alguma na zaga, né? Então eu utilizaria o Wanderson se ele tiver apto para esse jogo contra o Retrô, que vai ser dia 23, segunda-feira, tá? Então, para mim seria o Wanderson. Deve chegar nessa semana, se não me engano, ele tá em Maceió, falta só ser anunciado, é um negócio assim, mas vamos ver aí, né, ao longo da semana a gente deve ter alguma novidade sobre ele. O Nicola, Buga e Brian no meio de campo. Cara, o Nicola pra mim é o titular, né, desse time, é o cão de guarda lá e ele tem que estar lá pra proteger mesmo. O Buga sendo o segundo volante, ele precisa trazer um pouco mais de movimentação e mobilidade. Creio que eu daria oportunidade para outro volante. O CSA tem no elenco aí no banco de reservas ali, de volante, o Silas e o Vander, né? Além de Dalpian e Cedric também poderem fazer a volância, mas enfim. Entre Silas e Vander, eu daria a oportunidade para o Vander de jogar no lugar do Buga, para ver como ele se comporta, tá? O Brian entrando no lugar do Álvaro, exatamente porque o Álvaro não conseguiu mostrar ser esse jogador de criação, né, pra bater no peito e dizer, sou o 10 desse time, sou o titular. Ele não mostrou isso nesses dois jogos, então utilizaria o Brian. E aí é aquilo também, a gente precisa prestar atenção nesses dois meias, porque se nenhum dos dois conseguir ser o grande criador de jogadas do CSA, vai precisar ir para o mercado rápido, né?
Porque um time sem um armador é um time engessado. Então é uma posição que é chave ali para o CSA. Então, se nem o Brian, nem o Álvaro conseguirem mostrar qualidade para assumir essa vaga, vai precisar ir para o mercado rápido, ainda em janeiro, no comecinho do ano, para que não jogue a temporada fora de novo, né? Então precisa ficar ligado nessa posição. Gustavinho, pra mim, é o atacante de melhor qualidade técnica, muito ligeiro, né? Driblador, rápido, né? Então, é bom atacante, gosto muito dele. Do outro lado, o Robinho não tem sido outro ponta, né? E eu acho que a gente precisa, inclusive, de um ponta com outras características que não seja igual ao Gustavinho, né? Um cara que talvez pise mais na área, né? Como o Richard fazia, de puxar a marcação para que a gente tivesse o Roberto atacando o corredor, né? Então pode ser também uma mudança, colocar o Cachoeira, ver, claro, também como ele se comporta, jogando aí como titular, certo? E o Thiago Marques, se ele tiver bem, 100% recuperado, ele volta para ser o titular desse time, tá? Então, essa aí é minha opinião também sobre o time do CSA, pelo que a gente tem visto aí nesse início de temporada, beleza?